Na minha visão é Mas essa. é bem nessa, com certeza. Por exemplo, Distopia, o Deuses e Feras, meu segundo livro, é uma Sim. distopia. E eu Uhum. li todas as distopias que apareceram na minha frente para pesquisar. Uhum. E na Sim. minha concepção, uma distopia com final feliz não é uma distopia. Distopia tem final Uhum. triste, final Sim, ruim. Todo mundo sim. morre, o governo vence, É, entendeu? Alguma coisa ruim acontece. é. Mas se o casalzinho fica junto e derrota o governo, não é uma distopia. No Não, tô brincando. máximo o casal fica junto na desgraça, né? No máximo fica junto. Digamos então, Jogos Vorazes é o mais aceitável. É, Eles ficam juntos, mas eles estão destruídos. Pronto. é, Ótimo. é, por aí, O exatamente. livro, porque no filme eles estão muito felizinhos, pro meu gosto. Eu até falei na última live que, né, a gente citou muito de distopia. O filme achei horroroso. O filme eu reassisti depois que eu li o livro, nossa, é muito ruim. Então, assim, além de ser uma distopia, na minha percepção, o filme é ruim. Então, piorou a situação. Então, aí acho que é legal, eu ia até fazer a pergunta antes, mas a gente vai voltando aos assuntos, né? O seu próximo livro, então, é esse, a distopia que você falou. Né? Esse é o Isso. anterior. É o anterior que foi pela Novo Século. Não, não. Então, Deixa eu vamos à pensar. cronologia. Esse é o O de da... 2015, Deuses e Feras é uma Ah, distopia. Pensando sim. bem, o de 2010 é uma distopia também, mas na época eu não sabia. mas, É, uh, a mas como experiência você foi pode fazer você imaginar, entendendo também, sim. não, e como você pode imaginar, o nome do livro é Agora Eu Morro, o final é ruim, Ah, né? verdade, Então, é, você já colocou, talvez o maior spoiler, né? Tipo, agora eu é, morro, tá no título do livro. é tipo, e não sobrou nenhum, né? Tipo, o final tá no título. Então, vamos colocar uma cronologia, né? Então, agora eu morro 2010, essa primeira experiência que você contou com o Novo Século, né? Aí, Isso, 2015, teve esse que a gente acabou de falar, Deuses e Feras, né? isso que foi autopublicado. Isso, autopublicado, e aí mais ou menos ele já tinha, né, pensado em Ex Libris, mas a parte forte dele, digamos, veio depois, né, de 2015 até publicação, 2020, Isso. e então as três obras. Você tem as versões físicas dele aí, dos três, pra gente ver? Eu tenho do Ex Libris aqui. O Sim. Agora Eu Morro eu não tenho certeza se eu tenho. E eu não sei se é adequado eu levantar para ir procurar, porque eu tô com um calção e com uma cara de praia. Mas É igual que a gente brincava no Globo Repórter, né? O Chapelinho só o terno a parte de cima e de é baixo, só a só uma parte de cima, canção. é só a É, só parte a de parte de cima. cima. Não que eu esteja assim muito, né, a caráter, mas pelo menos eu É tô com uma uma camiseta que camiseta, é né? sobre design, Tá então. perfeito. Mas sim, esse aqui é o terceiro, né? É o terceiro livro. Uhum. Mas Ah, legal. no meio do caminho também publiquei outras coisas, publiquei contos, participei de Uhum. antologias e tal, Sim. e também são experiências muito legais. Ah, com certeza. Inclusive, talvez, em muitos casos, seja uma experiência melhor para começar no mercado Uhum. uma antologia do que tentar Sim. lançar um primeiro livro logo, né? Mas É que enfim, geralmente é uma narrativa aprendizado. mais curta, né? De repente é mais fácil, vamos colocar assim, de se criar. E numa antologia, a editora vai fazer tudo ali, você só tem que mandar o material e esperar, basicamente, né? Então Isso. pode ser uma Acaba experiência sendo legal mesmo. bom, né? Porque muitas vezes também na parte no quesito história, né? Como é uma Sim, história curta, a gente não precisa daquele investimento do leitor que vai ler do começo ao fim, 400 páginas, sim. desse escritor, esse escritor aqui eu nunca li, nunca ouvi falar, né? Uhum. Então é um conto, tem 20 páginas aqui, vou dar uma chance, vamos ver qual é, né? Então Sim. muitas vezes a gente consegue conquistar leitores assim. Não E digo às vezes você está necessariamente tenha sido o meu dentro, caso. e aí você está dentro de uma obra que pode ter, se for, né, uma antologia de contos com bons contos, você está no meio ali, né? Então, de repente, uma percepção positiva do seu conto pode ser baseado no resto ali, né? Se a pessoa está agradando os outros Isso, contos, tudo. com certeza, Então, com você está no meio do certeza. bolo ali, está no meio do bolo, você aproveita. Você está no meio do grupo, você colhe os louros ali, né? Não, E, justamente. Tipo, os outros contos também te ajudam, né? Dependendo. Por sim. exemplo, tem uma antologia que eu participei. Aliás, eu não participei, eu me inscrevi e eu entrei, né?
Uhum. porque, Pagou enfim. para participar, né? Não, não, não. Não, é uma antologia É da meio que editora. Oi? como se fosse tipo um concurso, em casos que funciona tipo um É tipo isso, é concurso. tipo isso. É a antologia da editora Corvus. Uhum. E que, enfim, o organizador era um conhecido meu, e eu vi assim, vou ver se eu escrevo alguma coisa. Uhum. Escrevi. E aí entrou. E o organizador, ele falou para mim, eu gostei muito do teu conto, mas eu sabia que ele tinha que ser o último da antologia. E tem um motivo importante Uhum. para ele ser o último. Uhum. Ah, é que a minha noiva veio aqui para pegar o livro para mim, entendeu? Ó, eu não ia comentar, mas deu um leve reflexo ali atrás, por conta da janela. Deu reflexo ali atrás. Mas óbvio que Esse não tem aqui, problema então, nenhum. agora eu morro. Ah, que É esse. legal. E, Que massa. assim, eu tive uma participação na parte de definição da capa, evidentemente, porque eu tinha que dizer sim ou Uhum. não, Sim, mas hoje, olhando para ela, eu penso que poderia ser diferente. Não é que eu não goste dela. Olha, poderia ser muito, muito, muito ruim, mas sim. não é. É uma capa Uhum. boa, uma capa ok. Uhum. Ah, É porque mas, depois disso que você aperfeiçoou, você estudou, sim, você sim, sim, começou com a certeza. trabalhar em cima, então naturalmente sua percepção é bem diferente do que foi na época, né? Sim, com certeza. Até porque, né, eu pude fazer o que eu quis no Ex Libris, porque afinal de Uhum. contas era um projeto de financiamento coletivo e eu já defini Uhum. assim, olha, eu vou fazer o que eu quiser, é o meu livro e pronto. Então eu logo Uhum. defini que, como eu estava contando para o Juliano antes de entrar, o livro é amarelo, mas ele não é amarelo por nenhum motivo em especial, ele simplesmente é amarelo. E na verdade a Uhum. lógica é lógica de marketing. O livro amarelo vai chamar atenção, né? São poucos livros que são amarelos Sim, e, como eu estava dizendo para ele, é um amarelo muito forte. bem forte. Então, ele causa impressão, assim, quando a pessoa vê, ele causa impressão. Então, eu pude fazer coisas, por exemplo, que em outros projetos que eu fiz para editoras não passariam de jeito nenhum, como, por exemplo, essa lombada. Eu adoro essa lombada. Uhum. Então, é o título escrito na vertical, Ex Libris, e o meu Com nome seu aparece nome em preto. escrito em cima do escrito Uhum. Ex Tá em Libris. cima do título, né? Uhum. Então, é uma coisa que eu tentei em outras ocasiões, inclusive recentemente, porque eu adoro fazer lombada exagerada. Então, Uhum. sempre que eu posso, aqui eu tenho outro exemplo. É legal que Sempre que eu é posso, eu um faço, diferencial, né? Você sai é, do básico, né? eu faço uma Legal, bem bonito. lombada que grita, normalmente. Uhum. Sim. E às vezes as editoras não gostam muito quando é assim. Uhum. Tanto que eu fiz, então, esse projeto que eu fiz uma capa recente, então que o título era enorme na lombada e os editores me disseram assim, bota pequenininho. E eu, tá bom, eu diminui. A contragosto, mas né? E aí, Aí. entrando nessa parte do design, inclusive, Uhum. eu fiz então toda a parte do design do livro e eu tive a Uhum. felicidade de poder fazer isso. Porque, por exemplo, o interior da capa eu fiz como se fosse uma biblioteca, porque o livro tem a ver com livros. Que E pelo que eu li rapidamente, é onde aquele casal de amigos se encontram, pega o livro, é como se isso, fosse dentro isso. dessa biblioteca, né? Na história, a gente tem dois personagens que são melhores amigos e são secretamente apaixonados um pelo outro, mas isso não é um Uhum. segredo para ninguém, né? É aquelas histórias que a gente já sabe para onde vai no sentido Sim. romance. A gente já Uhum. sabe que eles vão terminar juntos, enfim, porque afinal de contas eles têm tudo a ver um com o outro. Só não Isso não é um assumiram ainda, spoiler, né? né? Só não Não é um assumiram ainda. spoiler. Ah, então, a Samantha, que é a personagem principal, que a gente acompanha ao longo do livro, encontra no sebo onde ela e o Davi, que é o segundo personagem, eles se Uhum. conheceram no sebo e ela encontra nesse sebo um livro que conta toda a história da vida do melhor amigo dela. E, e ela acha muito esquisito. Primeiro ela duvida daquilo, ela pensa não é uma coisa natural, né? Mas Uhum. conforme ela lê os acontecimentos nesse livro, ela percebe que são muito próximos da realidade, das coisas que já aconteceram e as coisas que estão acontecendo, né? Então, quando ela lê o final do livro, ela se convence de que aquilo é realidade, né?
Então, ela descobre que no final do livro, como era de se esperar num livro que conta a vida de uma pessoa, o Davi morre, né? Hum, Então, só que o final do livro é muito próximo, é um livro curto, e ela fica apavorada, porque falta pouco tempo, aparentemente. Ela já está quase. O tempo presente no livro já é quase o final. Então, ela percebe que o Davi vai morrer em breve. E ela decide tentar encontrar a pessoa que escreveu esse livro e tentar descobrir o que é e como funciona e principalmente tentar mudar o final para tentar salvar a vida do Davi. uhum. Então esse é o mote do livro, né? E é bem isso, é livro com livro com livro. A história é de livros para leitores, tem tudo a ver com escritores, porque a Samantha é uma Sim. escritora, Uhum. então é o tempo inteiro livros. Não, eu adoro histórias assim que às vezes o escritor coloca um escritor que está vivendo a escrita dentro do livro e leitores que estão dentro do livro e você é um leitor que está. Então eu acho que é uma sensação bem diferente quando é uma leitura assim. Acho que é bem legal, bem satisfatório. E eu imagino que deve ter aqueles momentos de tensão do tipo vai chegar, não vai, que horas que vai acontecer, será que vai acontecer de verdade ou não? Então acho que causa aquela angústia, né, ao longo da Sim, sim. história. Não, Ah, assim, a recepção tem sido bem bacana. uhum. E escrevi um final específico para as pessoas virem conversar comigo. Funcionou. As pessoas sempre Hum. vêm me perguntar o que, que acontece no final. Tá? Que às vezes Então dá fica uma sempre. margem para algumas interpretações, fica Da aquela margem, o dúvida. final da margem. Isso é legal que gera aquela discussão pós-leitura, né? Então, aquela pulga atrás da orelha. O que aconteceu? Foi assim ou assado? Aí você vai conversar com outra pessoa ou com o próprio autor do tipo, o que você quis dizer com Isso, isso, né? exatamente. Não, e Isso é justamente é a maravilhoso. melhor coisa possível para autores, né? Que Ah, é sim. É o conversar pó. sobre o livro. É verdade. Concordo. E além do Ex-Libris, né, que você fez ele 100%, você falou bem dele, você também trouxe outros livros que você trabalhou em cima. Quais são? Trouxe Mostra alguns pra aqui só gente. para mostrar um pouquinho sobre o que eu faço. Tanto eu quanto a Inari, que é a minha noiva, a gente Uhum. trabalha nessa empresa. Eu fiz assim porque ela é uma empresa mesmo. Somos duas Uhum. pessoas trabalhando sob Sim. um nome, que Aham. é Memento Design e Criatividade. Então, originalmente a gente pensou em colocar Memento Design Editorial e a gente percebeu que a gente fazia mais que isso. Aqui, ó. Então a gente decidiu deixar Design e Criatividade. E aí é o caso como, por exemplo, quando eu conheci o Juliano, que as pessoas vêm para a gente e falam assim, eu quero fazer um livro. E aí a gente pega e faz. Então a gente faz a revisão, faz a diagramação, capa, enfim, tudo. Uhum. Uh, e aí, por exemplo, trouxe então para mostrar uns livros que eu tenho aqui, porque eu tenho poucos livros que eu fiz, né? Nesse caso aqui eu fiz a capa e a diagramação. Os autores faziam questão de uma personagem vestida de uma forma assim meio ficção científica na capa. Uhum. E eu fiz a diagramação também. Nesse caso é um almanac. Legal. E aí então ficou bem bacana. Uhum. Na verdade, a página que eu mais gosto é essa primeira, porque o título não está escrito. Que geralmente, né, Ele é na feito, ele é ah, feito com achuras. olha que legal, hein. É Aí diferente, bem tem outras diferente. publicações, por exemplo, essa aqui. Sim, esse aqui é da AVEC, que é a mesma editora que publicou o Ex Uhum. Libris. Esse aqui é da editora Dom Quixote, lá de Portugal, que faz Uhum. parte do grupo Leia. Sim, é um dos selos, né, da lei. Uhum. Isso, e esse foi um trabalho muito legal, porque ele me rendeu o meu trabalho de final de curso do mestrado, que foi Uhum. sobre títulos feitos à mão. A edição original desse livro tinha o título em italiano escrito pelo punho do próprio Papa Francisco. Que legal. Ó. E os capistas não estão conseguindo encontrar uma fonte similar, né? E eu falei assim, porque não é uma fonte. Então eu fui lá e fiz a versão em português do mesmo título. Eu sempre fico muito feliz com esse livro por causa disso. Ou seja, é muito além do que a gente vai enxergar ali, né, todo o trabalho até chegar no resultado final, Sim, sim, com certeza. Essa capa especificamente já tinha passado por mais de um designer e já estava tipo na oitava versão quando eu peguei ela. uhum. Então é muito trabalho em cima. Que legal.
Esse, por exemplo, é um livro que eu tenho aqui, que é dantesco, assim, foi publicado pela Flive, né, Uhum, que é a editora do Lucas de Luca, sim. e também é um trabalho que ficou bem legal. A Inari fez a diagramação. Por exemplo, tem esse trecho que é como se fossem notícias em um jornal. Sim, ah, Então que legal. ele é bastante diferente entre cada trecho, né? É Outro que eu fiz, algo, é algo que você se preocupa bastante, colocar sempre um diferencial ali para não ficar com certeza. o mais do mesmo ali, né? Além da Claro, capa, né? Até os elementos do miolo ali ser bem diferentes, né? o meu próprio livro, Ex Libris, é uma coisa que eu me preocupei em fazer alguma coisa interessante. Ele tem algumas ilustrações na entrada dos capítulos que se misturam Uhum. com os títulos dos capítulos. Mas uma parte que as pessoas adoram é o fato de que ele tem ilustrações nos rodapés. Ah, que legal. E aí elas interagem com o texto. Por exemplo, esse aqui, deixa eu encontrar. Eu tenho um capítulo que se chama Fuga. Uhum. E nesse capítulo, no caso, os A livros sempre ilustração fugiu, tem né? isso, tem o nome e o nome do Aham, autor e o título, né? E nesse caso sim, aqui, então, opa, do outro lado, eles estão fugindo fugiu. da página. Que legal. Não, e são pequenos detalhes que dá uma diferenciada absurda na obra, né? Isso, com certeza. Legal, E aí, os últimos interessante. dois que eu tenho, esse aqui que eu fiz, então, para a editora Letramento, Uhum. também foi a capa que eu trabalhei. Foi, foi difícil de fazer essa aurora boreal aqui. E o que eu tenho muito orgulho, que é esse aqui que se chama As Regras da Bom. Cortesia, que eu não me lembro se no Brasil tem o mesmo nome, mas eu acho que sim, e foi Uhum. publicado pela Intrínseca. Ele é legal porque ele tem um efeito metalizado na Sim, capa e tal. dourado, né? Parece que é meio dourado, É, metalizado com dourado na ou com verdade ele é um prateado com com prateado? laranja e o fundo é azul. Uhum. E, Nossa, enfim, bem eu gosto bonito. muito porque é capa dura. É, dá um outro aspecto, né? O capador ainda tem acho que ele dá um ar mais de luxo, né? Mais sofisticado ao livro, né? Com certeza, a minha intenção sempre foi fazer o Ex Libris com capa dura, mas o orçamento não permitiu, né? Naturalmente, né? Ele é mais bonito e tudo, mas o preço sobe, né? E aí eu vi Exato. uma dúvida, ô Fábio, uma questão, né? Falando da empresa, né? De clientes, né? Tem independentes, igual o Juliano chegou, e também você mostrou vários trabalhos de editoras, né? A maior procura são por editoras, ou você vê que a procura pelos autores independentes também é muito quente, assim, como que vem Olha, assim para você? é bem misto, na verdade. As editoras, a gente acaba fazendo uma parceria que fica recorrente, né? Uhum. Porque eles sempre têm alguma coisa nova para precisar de nós. Sim, Mas sempre vão o ter livros trabalho, novos, né? É. aham. Mas o trabalho com autores independentes sempre é muito legal também, porque muitas vezes surgem uns projetos bem diferentes do que a gente está acostumado, né? Uhum. Ah, no sentido de, por exemplo, temas, né, a apresentação da história, desculpa, e a própria questão, por exemplo, de capítulos que tem algo diferente, ou Uhum. projetos assim que vão ter bastante liberdade, né? E Uhum. também eu sempre acho divertido porque a gente tem a chance de conversar diretamente com os autores e ver o que eles acham, né? Então, às vezes daí tem a pessoa vem e fala assim, nossa, era exatamente isso que eu queria, eu não sabia. Ou não, não era Uhum. bem isso, eu estava pensando em uma outra coisa, deixa eu trabalhar um pouquinho mais, e daí chega com uma outra proposta, e sim, é isso aí mesmo. Então, é bem legal as duas coisas, né? Tem a parte de lidar com os autores, é bem legal, e Uhum. felizmente eu tenho muita sorte de nunca ter trabalhado com nenhum autor que não fosse bacana, assim, que Uhum. eu gostasse de trabalhar. E as editoras também pela parceria que é recorrente, também é muito legal. Então, Ah, que é massa. bem edificante ter essas duas Sim. coisas, sabe? Acaba que são aprendizados, experiências distintas, mas as duas entregam, as duas são interessantes, né? São boas. Sim, com certeza.
com certeza. E E fora também, a você gente como faz... escritor, você se desenvolve bastante também, eu imagino, né? Ah, com certeza, com certeza. Quando, por exemplo, eu tenho a chance de fazer uma revisão, que eu também faço Uhum, revisão, é claro, sim, sempre é bacana porque eu entro em contato com outras formas de escrever, né? Com outras histórias, com coisas que às vezes eu sim. não estava esperando. Uhum. Então, eu acho sempre muito Ai, legal mesmo. E uma, fico muito feliz de trabalhar com isso. é, pela sua fala, claramente você mostra que está bastante realizado na área, né? Acho que Com certeza. não tem como esconder isso. E eu acho que é um grande benefício, vamos colocar assim, porque hoje em dia, né, a minha leitura, qualquer livro assim que eu pego para ele é muito mais crítica, né? Porque eu vou, deixa eu ver como que esse autor desenvolve um diálogo, deixa eu ver como que ele desenvolve um personagem, os pontos de virada. A gente tem essa leitura pensando como, né, melhorar a nossa escrita. Agora, você está num berço aí que é maravilhoso para isso, né? Você vai pegar histórias melhores, outras piores, isso aqui eu não faria, isso aqui eu fazia. Então, a forma de você ler, né, até para trabalhar na obra, ela naturalmente ela é muito crítica e para um desenvolvimento como escritor, isso é incrível, né? É algo que a maioria não tem. Então, é um Não, grande com benefício, né? certeza. E é uma coisa que eu conversei com o Juliano também nessa parte da revisão e preparação, né? Que a Sim. preparação inclui também um tanto dessa parte de história, né? De tentar Uhum. ver o que está encaixando, se tem alguma coisa que não faz sentido, se os nomes dos personagens estão certos do Sim. começo até o fim. E isso também ajuda bastante na parte da revisão dos meus próprios livros, ou na construção Sim. deles, né? Foi uma coisa que eu gostei Daquelas... bastante, porque, né, no meu conto que você revisou, que dá uma perspectiva, às vezes que eu não tinha pensado, alguma coisa que eu me enganei. Assim, esse parágrafo aqui, ó, pode tirar. Vai quebrar a continuidade do texto. Arranca fora. Falei, beleza, é isso aí. Sim, exatamente. Acaba que a gente fica mais críticos de uma maneira Sim, positiva nesse caso, lógico, né? lógico, lógico. Com os nossos próprios textos. Então, quando eu escrevo agora, eu penso assim, eu estava escrevendo, provavelmente tu conhece o NaNoWriMo, né? Que Uhum. então o mês de novembro os escritores não, quem quer participar, se desafiam a escrever 50 mil palavras. E Sim, esse ano sim. eu consegui, eu cheguei, escrevi 50 mil palavras desse meu próximo trabalho, meu próximo livro. Uhum. Então, só que quando eu cheguei no final, eu percebi, nossa, eu tenho um vilão nessa história. Originalmente eu achei que eu não tinha. Então, quando eu cheguei no final, eu pensei assim, esse cara apareceu num passe de mágica, o vilão. Eu nunca tinha Uhum. falado dele antes. Então, eu pensei, eu tenho que falar sobre esse cara antes. Então, na segunda versão, ele aparece assim logo na entrada, né? Então, logo o vilão já aparece. Então, Interessante, você foi escrevendo e de repente você tinha um vilão na história. exato. Na verdade, ele aparece ao longo da história, mas eu não sabia como inserir ele. E como o Uhum. Nano é um processo assim muito rápido, eu achei que ia Sim. ser difícil, mas eu não tinha ideia de que ia ser tão difícil escrever 50 mil palavras em um mês. Eu achei dificílimo, porque o meu Sim. projeto de escrita é tipo George R. R. Martin, assim, hoje eu vou escrever, sei lá, uma frase, sabe? Uhum. Então, é bem desafiador. Então, eu não podia voltar muito para corrigir as coisas, então eu fui Por levando, conta do né? tempo, né? Foi indo e vai Sim, desse sim, jeito sim. mesmo. Uhum. Mas no final das contas acaba que foi muito bom, sabe? Como uma primeira versão. Uhum. Porque aí eu decidi tudo que eu não queria fazer e tudo que eu queria Ah, fazer sim. com base naquela primeira versão. Então eu já notei que o meu vilão, eu precisava trabalhar em cima dele, tanto que agora eu tinha uma lógica na história, eu inverti ela totalmente. Ela continua funcionando, continua sendo a mesma história, mas a lógica é toda oposta para o vilão funcionar. Então, Entendi. mas eu só entendi isso sendo crítico com o que eu tinha escrito, né? Ah, E lógico. isso é uma coisa que se fala muito, né? Que a primeira versão nunca é boa o suficiente para ser publicada. E em muitos casos é verdade. E nesse Sim. caso, que desse próximo livro, que se chama A Idade do Pó, é verdade. Uhum. Mas eu também não levo como regra, porque o Ex Libris
é a primeira versão. E, enfim, Uhum. ele E deu foi, né? certo, E deu certo. né? É. Acho que é Então, mais não como um é. ponto de atenção, né? Do tipo, ó, pode ser, né, que a sua primeira versão, geralmente, ela não vai ser a versão final, mas não é uma É, regra, né? e também é bem aquela coisa de trabalhar em cima do livro, né? Não só Sim, do livro, mas do texto, né? Independente do tamanho dele. Porque nada que é escrito de primeira está pronto. Isso sim é verdade, sim. porque Uhum. não tem um processo de edição que o próprio escritor, escritora tem que fazer, porque a gente precisa reler e identificar esses problemas e pedir ajuda de outras pessoas que leiam também e sejam críticas com a gente, Sim, sim. porque a minha própria noiva que lê os meus livros, eu estava conversando com um amigo no outro dia, a gente estava viajando, eu estava dirigindo e a gente estava em uma briga sobre os rumos que a minha história ia tomar. E eu dizia assim, não, mas tem que ser desse jeito. Ela dizia, não, pode ser desse jeito, tem que ser diferente. E a gente dava, assim, tipo, Uma briga investindo mesmo, né? naquilo, entendeu? Então, e ela é crítica e isso é necessário, sabe? A gente, às Ah, vezes, sim. sente que, a gente não recebe muito bem críticas, né? Mas as Hum. críticas são muito importantes para a gente entender os nossos pontos fracos, principalmente, e onde a história não se sustenta. Então, é bem nessa. É, não, isso é bem interessante, né? Saber lidar com os feedbacks negativos e estar aberto, porque às vezes um comentário aparentemente bobo, simples, ele pode mudar o rumo da história, às vezes salvar a sua história, né? Então, acho que isso é o melhor caminho. Por mais que a ideia a gente tenha na nossa cabeça, por mais que a gente confie na nossa escrita, uma visão de fora ela é essencial, né? Acho que tem que ter os leitores beta, né? A história fechou, agora vamos para uma outra etapa, que é uma revisão, né? Que ainda tem outro processo que o livro passa, né? O texto, de uma forma geral, passa. E é essencial, porque aí sai a obra perfeita, né? Perfeita Isso, assim, com né? certeza. Feito para É, publicar. perfeito também, daí já é complicado também. Mas, a gente tem que falar que tá perfeito, mas a gente sempre vai querer ficar mexendo, né? É Sempre verdade. vai. Não, Então, assim, é é. perfeita do tipo, próxima etapa, passa, senão eu vou ficar aqui para sempre, né? Porque, né, quem é muito crítico, para quem é muito, às vezes até perfeccionista, sempre vai querer alguma coisa para mexer e tem que colocar um basta. Ó, tá perfeito, é isso mesmo, e passa para a próxima etapa, né? Exatamente, É exato. bacana. Porque o perfeito é muito. É impossível, né? Não existe. É igual a gente falou mais cedo, né? Se o livro fosse perfeito, todo mundo ia gostar, né? Porque a perfeição tá até nisso, né? Então não é. E é até bom que, não sei, é bom que tem imperfeições, né? Porque as imperfeições vão gerar discussões, a gente vai ter, né, pontos para melhorar, para evoluir como escritor. Então, acho que é isso. O perfeito é mais entre aspas mesmo, que é tipo, tá pronto, vai, tá bom, vai, publica assim Isso. mesmo. Não, sobre essa questão das imperfeições, eu sempre lembro do Admirável Mundo Novo, que eu li uma Sim. edição que tinha um prefácio do Aldous Huxley, né, que é o autor, Uhum. e ele dizia que ele pensou em reescrever o livro anos depois, né, para fazer uma reedição ou em corrigir algumas coisas, e ele percebeu que ele poderia até fazer isso e ele poderia até melhorar algumas coisas da obra, mas ele perderia a essência da obra, né? Então não seria a mesma Uhum. coisa, não seria aquele mesmo Admirável Mundo Novo, seria um outro. Sim. Então ele poderia tirar essas imperfeições que tornavam a obra o que ela é. Então ele decidiu não mexer. Então eu sempre lembro Faz disso. sentido, porque você tá, a sua cabeça é outra, às vezes é anos atrás, o momento que você vive é diferente, suas inspirações, a sua forma de escrever, tudo muda. Então, é isso, né? Você mexer na obra acaba que você meio que você apaga quem você era naquela época. E é tudo um processo, bem É, tudo é naquela um de a processo. gente aprende com o que a gente fez É, antes e sempre exato. tentando melhorar, A né? gente sempre vai ter aquela vergonha do primeiro livro, né? Tipo, não tá tão legal assim, mas ele tem seu valor, tem, né, todo o carinho. Acho que isso é comum para todo mundo, né? Sim, com certeza. Eu falei sobre o meu livro como se eu não gostasse dele, mas quando eu abro ele, eu olho, eu leio, eu penso assim, nossa, é legal, sabe? É uma história Sim, da qual eu gosto. E continua sendo aquela mesma coisa. Tem coisas que eu faria diferente? Tem, mas sim. é parte da minha história. Esse livro é o primeiro Uhum, livro que eu publiquei, né? sim. Então, e ele me trouxe onde eu estou hoje.
E eu estou É, muito feliz com onde eu estou hoje, então é lógico. graças a É ele. muito além do texto que está dentro ali, né? O significado, principalmente para quem escreve, acho que para quem escreve ele é muito além, né, do livro em si. O livro acaba que é uma representação física de toda uma história, de toda uma evolução, né, profissional. Sim, totalmente, exatamente. E